Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Resenha Semanal. Vamos, como habitualmente temos feito, olhar para alguns assuntos que fizeram a nossa semana e tenho o privilégio de receber em estúdio, uma vez mais, o Sr. António Muxanga, a quem agradeço a presença aqui em estúdio. De igual forma também com o Filimão Soares. Obrigado por ter acedido ao nosso convite. Bem-vindo uma vez mais, Venâncio, para esta semana. Venâncio, começaria por si, para que partilhasse connosco os momentos para si mais e menos da semana. Boa noite, obrigadinho. Felizmente, só pelo nível de destaque das situações, tenho dois momentos que acho que não são assim tão bons. O primeiro é que vem na capa do Savana. Feliz ou infelizmente, nas últimas 2 semanas, nós temos visto alguns casos muito inéditos, digamos, na nossa política, na nossa elite económica em Moçambique. Temos aqui um caso muito, de fato, inusitado na história recente de Moçambique, em que nós temos a grande elite política a levar o próprio Estado à barra do tribunal, justamente, mas isso também é positivo porque, vamos lá dizer, emerge aqui, que afinal de contas, muitos dos grandes negócios, aqui estamos a falar da base logística de Pemba, muitos dos grandes negócios que andam agora, muitos deles, afinal de contas, são feitos em bases extracontratuais, legais, são feitos numa base, vamos lá dizer, que está à margem daquilo que poderíamos considerar o mínimo de legalidade, digamos, dos negócios do Estado, não é? Esse é um primeiro ponto. A outra questão que eu coloco também são as grandes reprovações que se verificaram nos exames da 10ª e 12ª classe. Portanto, cerca de 400 e tal mil estudantes, só pouco mais de 200 é que passaram na primeira época, o resto vai à segunda época. Quer dizer, o exame da segunda época, que devia ser um exame de exceção, está a passar agora a ser um exame, digamos, corriqueiro, ordinário. E isto, para mim, revela apenas uma coisa, é que a partir de 2007 para cá, basicamente, quando começam as grandes reformas que foram instituídas no próprio sistema de ensino, começamos a ter uma decadência brutal e muito assustadora no nosso sistema de ensino. E esta questão, digamos, as reformas que foram introduzidas, eu acho que estão a demonstrar alguma fragilidade e precisamos repensar totalmente, digamos, o nosso Sistema Nacional de Educação. Obrigado, Venâncio. Filimão, quero partilhar connosco um momento mais, um momento menos da semana para si. Boa noite, telespectadores da televisão Miramar, boa noite, colegas do painel, boa noite, Hermínio. Momento mais, não podia ser outro, a inauguração do aeroporto de Nacala, com todas as vantagens que traz e que vai trazer consigo, não só para o interesse nacional, como também para o interesse da região e não só. Um outro momento mais, porque foram vários esta semana, o lançamento da obra, antes de ontem, pela nossa primeira-dama, portanto, numa cerimônia bonita, bastante concorrida e, sobretudo, num gesto que engrandece o papel dela mesmo que vem desempenhando nesses últimos 10 anos. Obrigado. Obrigado. Muxanga, para si, o momento mais e o momento menos da semana. Primeiro, agradecer a oportunidade que fomos oferecidos pela televisão Miramar e cumprimentar os telespectadores e agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. O momento mais continua a ser as visitas que o presidente Afonso da Câmara está fazendo a várias regiões do país, com destaque esta semana para Lixinga, onde efetivamente foi recebido por uma moldura humana muito grande. Lamentavelmente, as televisões boicotaram a cobertura dessa cerimônia e a maior vergonha vai para a TVM, que conseguiu entrevistar o presidente da Câmara Chegada e soube que haveria comício. Entretanto, as imagens não estão a aparecer. O momento menos é o esforço que temos assistido de várias personalidades ligadas ao Partido Frelimo, e nesta semana a pior vergonha foi a entrada do presidente Chissano nesse jogo e o esforço da televisão de Moçambique em desinformar, a Rádio Moçambique em desinformar o povo moçambicano, ao passar spots que insinuam que o presidente da Câmara não está a cumprir a sua palavra. Ora, o presidente da Câmara teria declarado efetivamente que iria aceitar o resultado eleitoral desde que as eleições fossem justas, livres e transparentes. Lamentavelmente, estas eleições não foram justas nem foram transparentes. A Rádio Moçambique não passa essa parte do trecho. Cortou o discurso do presidente da Câmara meio para poder usar, para manipular a opinião pública. Só que o povo moçambicano já sabe efetivamente o que é que o presidente da Câmara pretende, porque o povo moçambicano recomenda ao presidente da Câmara para proceder da forma como procede.
E também há aqui a destacar, mais uma vez, a promessa do comandante-geral da polícia em trazer Mohamed Bashir, a sua família, ao convívio dos moçambicanos, o que não está a conseguir. Eu penso que não há mais nada aqui. Acho que próximo ano temos a oportunidade de termos ao abrigo dos entendimentos da Sala de Conferência João Cristiano e não só a possibilidade de nomear-se um novo comandante-geral da polícia e um novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, já que o outro anda doente, apesar de não estarem a anunciar isso. E tendo em conta a natureza da doença que tem, acredito que todo o povo saberá, porque não vai ficar internamento no hospital. Portanto, são mais ou menos essas questões que me marcam. Bem, antes de passarmos para o nosso primeiro tema, portanto, de conversa para o dia de hoje, e na esteira daquilo que falou, portanto, em relação ao líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, deixe-me só colocar-lhe uma questão. Afonso Dhlakama está neste momento num périplo pelo país e depois das eleições falou-se bastante sobre a criação de um governo de gestão. Entretanto, nos últimos dias fala-se mais que Afonso Dhlakama pretende governar as províncias onde teve maior número de votos, naquilo que se pode chamar de um federalismo ad hoc. A questão que eu lhe poderia colocar, efetivamente, é, afinal, o que é que pretende a RENAMO? O que a RENAMO pretende é que Moçambique seja governado com base em resultado eleitoral justo. Lamentavelmente, estas eleições que tivemos não foram justas, porque foram caracterizadas primeiro por surgimento de boletins de voto pré-votados a favor de um determinado candidato e um determinado partido. Lamentavelmente, os membros desse partido nunca condenaram esse ato. O que eu sei é que todos os colaboradores da Miramar, se apanharem a marca Miramar a ser usada por pessoas alheias, devem agir, denunciar ou prender as pessoas, porque sabe-se que a marca está a ser usada por pessoas que não devem usar. Os membros da Frelimo, apesar de terem visto que os boletins de voto onde o seu candidato já havia sido votado fora das urnas ou fora dos locais de votação, não reagiram porque sabiam perfeitamente do que está a acontecer. A partir daí, não há condições para se aceitar que estas eleições foram livres, justas e transparentes. Seguiu-se também a lufa-lufa da viciação dos editais por membros dos órgãos eleitorais. O Partido Frelimo não diz nada sobre isso, porque é o maior beneficiário. Teria tentado recusar o resultado de Tsangano, entretanto, quando percebeu que parece que o resultado fraudulento vai lhe dar vitória, escreve para o Conselho Constitucional contrariar o juiz da primeira instância, deixando fora cerca de mais de 24 mil votos. E dizem que esses votos não mudam nada. Ora, eu fui votado, sou deputado da Assembleia, com estas eleições, por menos de 20 mil votos. Como é que se pode dizer que 24 mil votos não alteram nada? Também 24 mil votos representam mais de 5 ou 6 membros da Assembleia Provincial. Mas a coisa mais grave ainda destas eleições é que a própria Comissão Nacional de Eleições veio adulterar o resultado eleitoral declarado na base. Por exemplo, no apuramento distrital de Milange, apuramento provincial da Zambésia e o apuramento feito a nível nacional, quando os editais saem da Zambésia para Maputo, a RENAMO perdeu 6 mil votos provenientes de Milange. O papel da Comissão Nacional de Eleições não é reduzir votos, porque a Comissão Nacional de Eleições não conta editais da mesa, conta editais de apuramento distrital e provincial. Até hoje ninguém conseguiu nos explicar como é que esta prática foi possível. Portanto, o presidente da Câmara tem vindo por ter em mente que precisamos efetivamente de tempo para reformar os órgãos eleitorais, precisamos de tempo para reformar a polícia, porque a polícia também se envolveu, prendendo membros dos partidos da oposição, deixando membros do Partido Frelimo, transportando urnas sem autorização devida. Precisamos de reformar essas instituições, então precisamos de tempo. Aí o presidente da Câmara propõe o governo de gestão. Estamos a ter resposta. Parte dessa proposta chegou-nos a partir de Roma, pelo Presidente da República, considerando que o governo de gestão era anarquia. Ouvimos também o Presidente Chissano a tentar dar explicação de uma coisa que ele nem percebe, coitado dele. Ouvimos, ultimamente, a Conceição Surtani também a desdizer-se, a tentar dizer coisas que ela nem sabe, coitada dela também. E depois vamos andando. Então, se o governo de gestão pode representar a anarquia, então, no mínimo,
que Moçambique seja governado na parte onde a Renamo ganhou, por quem ganhou. Portanto, o que se desenha para Moçambique, dada a recusa do governo da Frelimo e do partido Frelimo, é aceder a conversações sérias para constituir-se um governo de gestão. Estamos próximos de uma situação igual àquela que anda na Palestina, onde o Fatah governa a Cisjordânia e o Hamas está a governar a faixa de Gaza. Mas deixa-me concluir para dizer que o presidente da Câmara não só vai terminar no norte, porque segunda-feira vai começar a visita em Nhambane, vai entrar de Vilanculos às 9 horas da segunda-feira, estará em Vilanculos, passará por Massinga, passará por Mrombene, passará por Machixe, depois estará em Gaza, onde passará por Chibuto, passará por Xaixai, passará por Macia e depois estará aqui na cidade de Maputo. Para dizer que o presidente da Câmara leva na manga o governo de gestão. Só que o governo de gestão está a ser contestado pelos membros da Frelimo. Então estamos a dar a outra parte. Muito boa. Então, a bola agora está do lado da Frelimo. A Frelimo terá que escolher entre o governo de gestão e o governo que será igual ao governo que anda na Palestina. Filmão, há espaço aqui para a criação de um federalismo, de um governo de gestão, de governar onde se ganhou. Como é que olha para esses aspectos? Não, boa questão, mas antes mesmo de entrar para a profunda questão, e até porque a televisão faz opinião pública e é importante que na alocução de uns e outros, se pudermos ajudar a que lá em casa se percebam algumas coisas, penso que faz todo sentido que rebatamos aquilo que dizem os que nos antecedem. Foi dito aqui, ou foram ditas duas coisas em relação às quais eu penso que é preciso que haja algum cuidado. A primeira tem a ver com a questão da nomeação do comandante-geral e do chefe de Estado-Maior-General. Como o colega referia-se à possibilidade da nomeação dessas pessoas resultar das conversas em curso no Centro de Conferências João Quixano. Portanto, é melhor que fique claro que não é assim que está previsto que essas figuras sejam nomeadas. A lei é muito clara sobre a pessoa que tem legitimidade e competência para as nomear e, sobretudo, em relação ao momento em que o pode fazer. A outra questão que foi dita aqui é sobre um eventual documento que terá sido escrito pelo Partido Frelimo para o Conselho Constitucional, instando o Conselho Constitucional a agir de uma determinada forma. Também não é assim. O Conselho Constitucional, portanto, não se guia por quaisquer escritos de partidos políticos, senão quando esses façam sentido, senão quando se refiram a matérias da competência do Conselho Constitucional e, sobretudo, sejam submetidos dentro dos prazos e se refiram a assuntos em que este órgão pode intervir. Entrando para a questão que coloca. A forma de constituição do governo na República de Moçambique está prevista na nossa Constituição. Portanto, não é de sugerir, não é de esperar que venha a ser constituído o governo em Moçambique de uma ou outra qualquer forma que não seja aquela que está prevista na Constituição. É um documento disponível à Constituição, agora com as tecnologias é um documento que pode ser acedido mesmo através dos telefones, via internet, pode ser comprado na imprensa nacional e em muitos outros sítios, não é preciso que seja jurista para se ter esse documento, é uma questão de cidadania, ler a Constituição e saber como é que está prevista a disposição do poder em Moçambique. Em poucas palavras, forma governo na República de Moçambique aquele que tiver sido eleito, portanto, Presidente da República. Neste caso, temos um candidato, vamos lá ver se vai ser ou não confirmado pelo Conselho Constitucional, que é o engenheiro Nunes. É esta pessoa que a nossa Constituição da República confere a prerrogativa de nomear, portanto, uma série de ministros para com eles constituir o governo que também ele preside. Portanto, não há espaço para que se introduzam figuras novas à Constituição, a menos que, vamos lá, tenhamos um movimento, mas teria que ser um movimento muito rápido, muito extraordinário da revisão da Constituição, primeiro, para acomodar a possibilidade da formação de outros tipos de governo, senão aqueles que nós temos até agora. Tem-se dito muito da inconstitucionalidade deste governo de gestão, desde que se vem falando. Primeiro teremos que discutir o próprio conceito, governo de gestão, para gerir o quê, e depois quem que preside este governo de gestão, quais são as suas competências, quais são os seus limites, se constitui o governo de gestão e se integram no governo a sensibilidade de todos os partidos de forma obrigatória. Já não temos oposição em Moçambique, já ninguém questiona a governação. O que é que nós vamos ter aqui? Portanto, não creio que exista
nem da parte das pessoas que propalam o governo de gestão, clareza sobre o que é que estão a propor, mas também não creio que exista um domínio suficiente da Constituição para aferir da inconstitucionalidade confirmada deste tipo de governo. Eu compreendo as comparações que o meu colega faz relativamente à Palestina e por aquilo que eu sei que tem sido o discurso dele e de outros seus colegas do partido, no sentido de nos querer chamar a atenção sobre a possibilidade de emergência de um estado de caos em Moçambique, em caso de não proceder, portanto, esta sua intenção da construção de um governo de gestão. Mas é preciso que fique claro que quer as estruturas de Moçambique, quer o povo moçambicano, já que estamos todos a dizer o povo, cada um diz povo para sustentar o que pretende dizer. Este mesmo povo moçambicano, para mim, não só não está interessado em que haja caos, e por causa disso não vai deixar que haja caos, como também as pessoas, grosso modo, percebem que estamos num processo de desenvolvimento que não pode ser travado por lucubrações de ordem política que apareçam em um momento e outro. Portanto, o país está a crescer, há uma Constituição que está em vigor, temos um governo que está a terminar o seu mandato, estamos à espera que o Conselho Constitucional confirme ou não os resultados, vai confirmar um engenheiro Nhunso como Presidente da República, ou vai mandar repetir as eleições, não sabemos, mas o país está a ir para frente. Portanto, não se oferece aqui a possibilidade de irmos acomodando, digamos, as várias pretensões que as pessoas possam ter ao longo do tempo. A primeira pretensão foi de que deviam ser repetidas as eleições, já não se ouve mais falar disso. Começou-se a falar de um governo de gestão. Agora, tendencialmente, se abandona o governo de gestão, já se pretende gerir as províncias onde o líder da Renamo terá ganho as eleições. Para onde é que estamos a ir? Quer dizer, quando falhar isso, o que é que vai? Agora estou a ouvir do meu colega do painel, que a Frelimo, não sei se aqui o termo é mesmo Frelimo ou governo, não sei, mas penso que estas duas palavras confundem-se no discurso dele, que ela tem duas hipóteses. Ou aceita o governo de gestão, ou aceita, portanto, implantar o tal federalismo ad hoc a que se referiu o Hermínio. Nem uma coisa, nem outra. É melhor que sejamos sérios e difundamos informações que estejam próximas da verdade. Nem uma coisa, nem outra não está na disposição da boa parte dos moçambicanos para que ela seja implementada. Nós estamos, como eu disse, estamos num país que está assente numa Constituição, essa Constituição está em vigor, as grandes transformações que se pretenderem fazer têm que sê-lo no espírito daquilo que está previsto na nossa Constituição. Venâncio, para si, esta ideia de se governar onde se ganhou, que está a ser difundida nos últimos dias, portanto, pelas altas figuras da liderança da Renamo, procede? Olha, a questão que se coloca é que se nós estivéssemos num país normal, se nós estivéssemos num país normal, em que as coisas andem de fato conforme, digamos, todo o quadro constitucional, legal define, eu acho que muitas das coisas que o meu colega disse aqui podiam ser, digamos, taxativamente verdadeiras. O que acontece é que nós estamos num país em que muitas das coisas são feitas justamente na contramão da própria Constituição. E se nós formos a ver a própria existência deste diálogo extra-parlamentar no Centro de Conferências foi aqui 6 anos, e que, por sua vez, trouxe e condicionou até o debate de deliberações do próprio Parlamento, nós notamos que é uma espécie de um poder legislativo paralelo. Quer dizer, e muitas das coisas que ainda antes da cessação de hostilidades, antes da revisão da lei eleitoral, eram ditas como inconstitucional, digamos, descabidas, que não faziam sentido, foram praticamente todas elas aceitas. Então significa que é um país que nós estamos taxativamente como uma mão na luva a seguir a Constituição na sua risca. Portanto, há muitas questões extra-constitucionais que foram admitidas e ainda avançam. Significa que eu acho que aqui temos duas formas de ver isto. Primeiro, era preciso que nós levássemos o ciclo eleitoral até o fim, portanto, até os resultados publicados e promulgados pelo Conselho Constitucional. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto, tomando em consideração a história das gestas quase, acho que vamos já na ronda número 90 ou qualquer coisa assim, no Centro de Conferências aqui em com um patrocínio, lá, e isto até acontece no momento. Tivemos eleições quando nós temos um debate entre um partido e o governo, enquanto temos um processo eleitoral em curso, portanto, que eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Significa que, assumindo
que nós fomos complacentes com estas negociações extraconstitucionais que foram levadas a cabo durante esse tempo todo, penso que não é momento de se cortar a possibilidade de se debater isso. Já que o Parlamento, digamos, é o epicentro, é a plataforma de debate das ideias políticas, então eu acho que era importante, perdeu-se uma oportunidade, eu acho que soberaníssima, de se debater esta questão no próprio Parlamento, que algumas questões de definição podiam ser conceituais, podiam ser lá clarificadas, porque, por exemplo, a questão do governo de gestão não é uma novidade na nossa história democrática moderna, quer dizer, em termos comparativos, a Constituição portuguesa, por exemplo, até já tem isso instituído na própria Constituição, não é? E determina exatamente o que é o governo de gestão no regime normal, não precisou haver nenhum conflito, nem há conflito. Portanto, é um conceito que existe e que pode ser discutido e deve, na minha opinião, eu defendo que deve ser discutido, não taxativamente implementado da forma como uma das partes diz, mas eu acho que era importante o Parlamento tomar dianteira e protagonismo na discussão e no debate da clarificação do que é isto de governo de gestão. Porque nós sabemos, um governo de gestão, conforme aquilo que é a história que nós temos, usando o direito comparado, o governo de gestão é mais, usando a experiência portuguesa, é mais para a gestão de questões corriqueiras, correntes. Quer dizer, um governo de gestão, por exemplo, não faz aprovação de projetos de médio e longo prazo, não mexe em questões estruturantes como impostos e por aí fora. Então, se nós tivéssemos um governo de gestão por 5 anos, significa, em parte, o país, em termos de grandes investimentos e grandes projetos de desenvolvimento, ficar estagnado. Então, mas isto, eu não estou a dizer que o problema é limitar o debate. Portanto, o que eu acho é que é preciso levar esse debate ao próprio Parlamento. É preciso que o Parlamento comece a ganhar a visibilidade e a preponderância que devia ter. E penso que era preciso que o Parlamento pegasse essa oportunidade e discutir isso. Portanto, perdeu-se uma oportunidade, eu acho, nobre de se aquilatar e aprofundar esse mesmo conceito, até para o benefício dos próprios cidadãos, já que também o meu colega fala aqui muito do povo, fala-se muito do povo e depois o povo no meio disto tudo nem percebe claramente de que se está a discutir. Então o Parlamento devia tomar a dianteira nisso, discutir o conceito, discutir as questões, delimitar as questões e depois decidir de uma forma soberana que lhe compete. Pois, antes de deixar a palavra, portanto, aqui para o Muxanga, vou aproveitar também, olhar para a última edição de Savana, portanto, precedente a esta semana, na qual, numa entrevista ao jornal Savana, o Sr. Sérgio Vieira afirma que o povo passou um cartão amarelo a Frelimo. Quero comentar, que leitura é que faz, portanto, destas afirmações de Sérgio Vieira? Obrigado. Bom, antes disso eu queria clarificar algumas questões aqui. A necessidade de substituir o comandante-geral da polícia é reclamação de todo o povo moçambicano. Se nós queremos parar um pouco com os males que graçam o povo, a incapacidade do Sr. Kalau e sua equipe já está totalmente demonstrada. Aliás, é por causa disso que passa a vida. Todo o sítio onde está a dizer, conhece onde está Mamadou Bashir, entretanto não traz para casa. Isto é comprometedor. Há pessoas até que suspeitam que o Mamadou Bashir não foi raptado, porque a polícia não sabe fazer uma comunicação coerente e consequente de acordo com a natureza da situação e tendo em conta a forma como a pessoa foi raptada e o discurso que o vice-ministro do Interior foi fazendo. Portanto, mais do que nunca, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas está doente e acredito que a certidão de inaptidão, só pelo estado físico dele, é visível, já tem mais de 40 anos de serviço. Então, tentar forçar um homem daquele para morrer no posto, acho que é desumano. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer. Agora, tendo em conta que nós estamos num momento em que está-se a discutir a questão das Forças Armadas, seria oportuno, efetivamente, que o futuro chefe do Estado-Maior e o futuro chefe, o comandante-geral da Polícia, fossem nomeados por consenso com base nas discussões da Jonguistana. É por simplesmente isso que eu quero dizer. Então, em relação à suposta falta de verdade sobre a petição da Frelimo para o Conselho Constitucional, isso pode ser testemunhado no acórdão do Conselho Constitucional que anula a decisão do juiz do Tribunal Judicial do Distrito de Tsangano. Então, acredito que é o acórdão número 3, porque o outro é número 4, o último. Então, nesse acórdão número 3, está visível a pretensão do Partido Frelimo em mandar anular a decisão do juiz do Tribunal Judicial de Tsangano, cuja essa decisão
foi acolhida pelo Conselho Constitucional, porque o Conselho Constitucional seguiu da forma como a Frelimo pediu. Da mesma maneira como veio a seguir o Conselho da Comissão Nacional de Eleições, porque a Comissão Nacional de Eleições pediu que se indeferisse a petição da RENAM e do MDM, isso foi feito. Dizer também que quando as pessoas estão no governo, Dr. Swazi, não significa que deixam de fiscalizar. Senão, então a Frelimo não devia ter deputados. O que ele está a dizer, sendo quadro sênior da Frelimo, está a dizer que os deputados da Frelimo não fiscalizam. Estão a roubar dinheiro do Estado, porque estão num órgão legislativo de fiscalização. Não, nunca. Eu acho que se não fosse quadro sênior da Frelimo, não estaria na comissão onde está a representar o partido Frelimo eleito pela Assembleia da República. Penso que lá não se elegem ardoses, né? Elegem-se quadros. Agora, está claro com este discurso vosso, que não é primeiro seu, já ouvi também com Mbambamba, que se os partidos da oposição se envolverem na governação, deixa de haver fiscalização no país. Significa que os membros da Frelimo, na Assembleia da República, não estão a fiscalizar, nas Assembleias Provinciais não estão a fiscalizar, na Assembleia Municipal não estão a fiscalizar. Lamentavelmente, eles querem presidir comissões lá, que não estão a fiscalizar nada. Está dito aqui, em boas palavras, pelo professor C.T. Soares. É lamentável. Indo à questão que me colocava sobre a entrevista do Sérgio Vieira, eu acho que é preciso respeitar a opinião do Sérgio Vieira. Sérgio Vieira é um homem que tem uma opinião própria, independente daquilo que ele foi no passado, mas as pessoas não podem ser julgadas pelas suas práticas do passado. Aliás, temos que dar a oportunidade a Sérgio Vieira a se converter, a vir ao clube dos justos. Mesmo os divorciados e separados casam-se para voltar ao estado recomendado, que é o homem viver casado, segundo a norma de Deus dada no Jardim de Éden. Então, eu penso que o Sérgio Vieira fez a sua análise e entendeu que, efetivamente, aquilo representou o cartão vermelho. Mas a verdade é que o cartão... Não falou de vermelho, falou de amarelo. Bom, amarelo. Ele fala de cartão amarelo, mas já quem diz que o cartão não foi amarelo, foi vermelho. Efetivamente, se tivesse seguido a transparência nas eleições, o resultado teria sido outro. Mas mesmo que tivesse sido outro resultado, não significaria efetivamente a expulsão da Frelimo no jogo. A Frelimo precisa de ir ao retiro na oposição e vai fazer muito bem. Está ali o PS na oposição, está a fazer muito bem ao PS isso. E até criou oportunidade para que aquele senhor que negociou mal com a Hora Bassa estivesse na situação que está. Só espero que haja vontade para em Moçambique também se fazer a mesma coisa em relação aos parceiros do mesmo negócio. Obrigado. Nós vamos sair agora para um curto intervalo, voltamos já a seguir e continuamos a olhar para os assuntos que fizeram a nossa semana. Até já.